Boa noite. A distribuição dos royalties do petróleo divide o país e o Congresso Nacional. De um lado, os defensores dos estados produtores de petróleo e de outro, os que defendem os estados não produtores. Ganhou repercussão também a decisão da presidente Dilma Rousseff de destinar recursos dos royalties para a educação. Para discutir essa polêmica, o 3-1 convida o deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, relator do projeto de lei que trata do tema na Câmara, e os deputados Fábio Ramalho, do PV de Minas Gerais, e Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro. Antes de começarmos o debate, vamos assistir uma breve reportagem sobre a repartição dos royalties de petróleo no Brasil. Ganhou destaque nas manchetes de jornais e em discussões no Congresso Nacional. Mas afinal, o que são royalties? Você sabe o que são royalties? Não tenho nem ideia, velho. Do petróleo? Sim, são os dividendos para ser dividido entre os estados, não é isso? Os royalties são os pagamentos que empresas fazem a estados ou municípios para poder explorar um recurso natural e que se revertem em benefícios para a população. No caso do petróleo, os royalties são uma compensação financeira pelos impactos ambientais, estruturais e sociais causados pela extração. Hoje, Rio de Janeiro e Espírito Santo, por serem grandes produtores, recebem a maior parte dos recursos, que também vai para a União. Com a descoberta da reserva de petróleo na camada pré-sal, a polêmica dos royalties veio à tona. Como deve ser feita essa distribuição? Depois de muito debate, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que inclui também na arrecadação estados e municípios não produtores, tanto em áreas onde já há produção, quanto nas que ainda vão ser exploradas. Mas a presidenta Dilma Rousseff não concorda com a proposta que passou no Congresso e vetou parte do texto. Com a mudança, essa nova distribuição dos royalties só valeria para o petróleo que ainda vai ser retirado. Para os locais onde já há exploração, estados e municípios produtores ficariam com 26,25%, municípios não produtores com 7% e estados não produtores 1,75%. Em locais onde o petróleo ainda vai ser retirado, a presidenta manteve o texto do Congresso, 20% para estados produtores e 15% para municípios produtores. Já os municípios e estados não produtores terão aumento gradual. Começam com 21% em 2013 até chegar em 27% em 2019. A União, que ficava com 30%, passará a receber 20%. Os parlamentares agora analisam se derrubam ou não o veto da presidência. No meio de todo o debate, Dilma Rousseff ainda estipulou uma nova regra que parece ter mais consenso. Independente de como fica a distribuição, União, estados e municípios vão ter que destinar 100% dos royalties para a educação, além dos 25% do orçamento que já são obrigados a investir, segundo a Constituição Federal. Deputado Leonardo Pisciani, o Congresso acaba de aprovar o regime de urgência para apreciar o veto da presidente Dilma, o veto parcial, a nova lei de distribuição dos royalties. E tudo indica que esse veto será derrubado pelo Congresso se não houver um acordo entre as partes. O senhor acabou de entrar com uma medida judicial para tentar evitar que o Congresso venha derrubar o veto e alterar a decisão da presidente Dilma. Com base em quê o senhor tomou essa decisão? Na verdade, nós não queremos impedir que o Congresso analise o veto, que é uma prerrogativa do Congresso. O que nós queremos, uma vez que estamos em minoria, é que seja nos assegurado o direito que a Constituição garante à minoria de ver observado o devido processo legislativo. Esse requerimento que inverte a votação dos royalties, ele descumpre o que diz a Constituição, que diz que o veto, uma vez não apreciado, ele tranca a pauta do Congresso. Existem mais de 3 mil vetos no Congresso sem serem apreciados. Então, evidentemente, nós precisamos cumprir a Constituição e apreciar primeiro os 3 mil vetos que estão na pauta, o que, aliás, é uma prerrogativa do Congresso que vem sido negado ao Congresso nesses últimos anos pelo presidente do Congresso Nacional, que nessa legislatura não fez sequer uma sessão para votar vetos. Ou seja, é uma medida assim, para ganhar tempo. Não, uma medida para cumprir as formalidades legais e também para que haja tempo para uma discussão mais profunda. Nós precisamos discutir, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal deu prazo até o dia 31 de dezembro, a questão do FPE, do Fundo de Participação dos Estados. Há uma discussão
premente no Congresso Nacional a respeito da dívida dos estados com a União, que precisa ser repactuada, nós entendemos que os royalties devem ser tratados dentro de um contexto global e não num contexto isolado, até porque royalties não é tributo, royalties é indenização. E o tratamento que se deu até aqui aos royalties foi como se tributo fosse. Deputado Fábio Ramalho, o senhor foi um dos protagonistas dessa decisão do Congresso. Com base em que o senhor acha que tem que ter esse regime de urgência para apreciação do veto? A base principal é o artigo 155, né? Então a gente ultrapassou. Fala o que o artigo 155? Que o artigo 155 ele dá precedência sobre os outros. Então a gente faz o pedido de urgência, é votada a urgência e nessa urgência a gente passa na frente. Então a gente usou o artigo 155 da Câmara para que votasse a urgência e essa urgência nos dá agora o direito de apreciar o veto a gente não vai voltar lá para trás da fila, a gente fica em primeiro lugar na fila. E por que o senhor defende a derrubada do veto? Porque eu acho que a gente tem que fazer justiça com os royalties. A maioria do petróleo produzido é produzido no mar. O mar é territorial e pertence ao Brasil. Ele não pertence a um estado nem a nenhum município. Então, ele pertence aos brasileiros e também a questão de que quando foi instituída a Petrobras, o sentido dela foi o que é? A maior parte do que se tem na Petrobras foi com recurso de todo o povo brasileiro. E o que se gasta mais para se obter o petróleo é com pesquisa. E essa pesquisa, a gente usa o dinheiro dos brasileiros inteiros. Então não é justo que na hora de repartir os royalties, fique só com o Rio e com o Espírito Santo. E com os municípios do Rio e com os municípios do Espírito Santo. A gente não quer atrapalhar a vida do Rio nem do Espírito Santo. Mas a gente quer, de agora para frente, que todos os brasileiros partilhem dos recursos dos royalties. E aí, deputado Carlos Zaratini, essa situação aí, todo mundo reclama, todo mundo acha que tem razão, o senhor foi relator da nova lei, houve uma votação complicada, o seu projeto acabou ficando em segundo plano, agora volta a se falar nele. Como é que o Congresso pode sair desse impasse? Olha, nós precisamos, em primeiro lugar, no meu modo de ver, reconhecer que o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, os municípios que hoje recebem a maior parte dos royalties do petróleo, eles, em boa medida, dependem desse royalty para a sua organização orçamentária, para o seu financiamento das suas atividades. De outro lado, a gente também deve reconhecer que existe uma necessidade de todos os estados e municípios brasileiros de ampliar os seus recursos, né? E a fonte do royalty é uma fonte que vem aumentando, vem crescendo. A arrecadação, ela cresceu nesses últimos anos. Se a gente olhar 10 anos atrás, ninguém falava de royalty de petróleo. Nos últimos 10 anos, o aumento da produção, né, vem gerando maior arrecadação e então os outros estados brasileiros resolveram patrocinar esses projetos de lei que visam distribuir melhor os royalties, distribuir mais equitativamente os royalties. Nós achamos que tem uma grande possibilidade de chegar a um acordo, né? Chegar a um acordo onde a gente garanta que o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e os municípios, eles mantenham a sua arrecadação, não tenham uma redução nas suas receitas e, ao mesmo tempo, tudo aquilo que for sendo produzido a mais seja distribuído para o resto do Brasil, né? Nós estamos falando alguma coisa como, esse ano, uma arrecadação em torno de 30 bilhões de reais de royalties, chegando em 2020 a mais de 60 bilhões de reais. Então nós temos aí um processo em que 30 bilhões novos podem ser distribuídos. Isso nós estamos falando só do que a gente chama de regime de concessão, que é o que vem sendo produzido atualmente. Nós não estamos falando nem do que vai começar a ser produzido, que é o regime de partilha, chamado pré-sal. Mas isso, né? não é mexer com contrato? Alterar contratos que estão constituídos? Essa é uma tese jurídica que os parlamentares do Rio de Janeiro e do Espírito Santo vêm defendendo, né, os governadores, que existem contratos. No meu modo de ver, o que existe são duas coisas. Primeiro,
contratos das empresas petroleiras com a União, onde elas se comprometem a pagar os royalties. Isso é contrato. Existe uma lei que prevê a distribuição dessa arrecadação. Essa lei que hoje vigora, essa lei já foi mudada 4 vezes na história do Brasil, desde a sua instituição em 1954. Né? A famosa Lei 2004, que instituiu o monopólio do petróleo, e a criação da Petrobras instituiu também o royalty. Já houve 4 mudanças nessa lei. Portanto, não é uma novidade mudar a lei da distribuição do petróleo. Né? O que existe também é que o caso do Rio de Janeiro e Espírito Santo, existem contratos que esses estados fizeram com a receita de royalties. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem um contrato que lastreia o pagamento da sua dívida com a União nos royalties do petróleo. Na medida que você garante a receita a esses estados, você pode dizer que esses estados poderão cumprir os seus contratos que estão baseados na receita de royalties. E aí, deputado Luciano? São tantas coisas, eu vou tentar objetivamente responder uma a uma aqui, com todo respeito aos amigos Zaratini e Fábio Ramalho. O primeiro, o deputado Fábio Ramalho baseia a tese da votação do requerimento num dispositivo do regimento da Câmara, que vai de encontro a uma norma constitucional. Qualquer estudante do primeiro semestre do curso de Direito sabe que a Constituição é a norma maior do país e nenhuma outra norma, nenhuma outra lei, nem o importante regimento da Câmara dos Deputados está acima da regra constitucional. Seguinte, o segundo ponto, o argumento de que o petróleo é produzido em mar e que o mar territorial é da União. Nós precisamos lembrar que o Brasil é um país federado. Não é a União que forma os estados, é a soma dos estados que forma a União. A União não existe sem a soma de todos os estados. Essa é a essência do federalismo. Essa é a essência do federalismo. O segundo ponto é que nós não estamos falando do petróleo. O petróleo, que é a riqueza nacional, pertence à União. Tanto que a União ou concede a sua exploração e cobra por essa concessão, ou partilha a sua produção no novo modelo. Quanto a isso, não há discussão. Os royalties é o pagamento de compensação pelos danos, as coisas causadas pela exploração da indústria do petróleo. Não há diferença. A Constituição diz também que o subsolo pertence à União. Então, se assim é, por que os royalties do minério, que são explorados no subsolo, são pagos só ao Estado de Minas Gerais e só ao Estado do Pará? Ali na Constituição também diz, porque não está discutindo o mineral em si, está discutindo os royalties. Eu acho justo que os estados produtores de minério recebam os royalties, os estados produtores de água, como os estados produtores de petróleo. Com relação ao mar territorial, há entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o conceito é de territorialidade. Portanto, o conceito de confrontante é o conceito de territorialidade. Então, a produção na área da plataforma continental, do mar territorial, confrontante ao Estado produtor, pertence àquela unidade da federação, uma vez que os entes federativos, as unidades da federação, são entes autônomos. E aí, deputado Fábio Ramalho, é uma boa troca essa do minério de ferro pelo petróleo? Eu penso que é. A gente faz a troca nesse sentido. Agora, o principal é que o minério de ferro, até porque eles já levaram um pouco através da CSN, né? Ela não produz minério, mas já recebe royalties de minério através da CSN. O que eu penso é que o petróleo extraído no território, dentro, fora do mar, pode ser do Rio de Janeiro. E do Espírito Santo também. O do mar, eu penso que pertence aos brasileiros e a gente vai lutar para isso. E posso afirmar que nós vamos vencer essa luta. É uma luta de vários estados e do povo brasileiro, na sua maioria, que quer isso. A questão do Rio, principal, Zaratini, até 2010 a gente concorda que a receita do Rio não deve ser mudada. Agora, o que subir a partir de 2010, a gente está exigindo que seja repactuado. É isso.
Então a gente não está sendo injusto com o Rio, não está sendo injusto com o Espírito Santo. Na questão também que o Leonardo falou aí, da questão da Constituição, há um precedente na Câmara sobre veto. No ano de 2010, no dia 9 de fevereiro, já votamos um veto também. Por acordo. Por Ninguém acordo. reclamou. Então, se foi por acordo, momento. abriu um precedente. Se abrir um precedente, hoje não há acordo. Hoje há uma maioria. Quando Então, não há que acordo, tem que prevalecer a lei. Não, Tem que prevalecer a norma da Constituição. Quando não é acordo, a gente prevalece a lei. E a lei é pelos votos da maioria. Se a gente tem maioria, que eles levem ao Supremo. A gente também vai levar os nossos argumentos ao Supremo. E os nossos argumentos é demonstrar que a gente está mudando uma lei e que é um nosso direito que essa lei também entre em vigor. Enzo, uma observação sobre a fala do deputado Zaratini, é que de fato houveram 4 mudanças na lei, anteriores à vigência da Constituição de 88, sob a égide de outra Constituição, que tinham outros princípios. O ministro Nelson Jobim, num voto proferido no Supremo, em 2004, ele relembra a sua passagem como parlamentar constituinte e mostra que a vontade do legislador, quando criou o dispositivo dos royalties, no artigo 20 da Constituição, era justamente indenizar os estados produtores, numa espécie de troca, inversão do ICMS do petróleo, que é o único produto cujo ICMS não é cobrado pelo estado produtor, e sim pelo estado consumidor, pelo estado de destino. Deputado, nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco, debatendo a questão da distribuição dos royalties de petróleo, que é uma polêmica do Congresso Nacional. O 3-1 está no ar novamente e debate os critérios para a distribuição dos royalties de petróleo. Estão aqui conosco o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, relator do projeto de lei na Câmara, e os deputados Fábio Ramalho, do PV de Minas Gerais, e Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro. Então, vamos retomar a conversa do primeiro bloco, conversando um pouco com o Carlos Zaratini, que foi o relator do projeto original e que agora está tentando aí costurar um acordo para que o Congresso saia desse impasse e evite a derrubada do veto da presidente Dilma Rousseff. Deputado Carlos Zaratini, há uma luz no fim do túnel? Eu acho que há sim, porque nós vamos ter a possibilidade agora, eu acho meio inevitável, a não ser que essa ação que o Leonardo Pisciani e o senador Lindenberg estão promovendo junto ao STF, tentando interromper o processo legislativo, mas o mais provável é que se vote na quarta-feira que vem a derrubada do veto, né? E seja aprovada a derrubada do veto por ampla maioria. Mas nós vamos ter, no ano que vem, a discussão da medida provisória que foi emitida pela presidenta Dilma, né, que trata dessa questão da distribuição, né, e que nós vamos chegar no ano que vem numa nova situação. Provavelmente o STF já terá se manifestado de alguma forma sobre essas questões, né, e o que logicamente vai dar uma pista, né, ao Congresso de qual o posicionamento do STF, porque até hoje nós não sabemos, nem os produtores ou os não produtores sabem o que pensa o STF. Eu diria que o Leonardo Pisciani citou aqui o ex-ministro Nelson Jobim, que deu esse parecer no STF, mas agora, numa comissão de notáveis no Senado, da qual ele participa, o Nelson Jobim participa, eles elaboraram um projeto que não foi aproveitado, mas elaboraram um projeto prevendo a distribuição dos royalties para todo o Brasil. Então, uma coisa foi o que ele pensava naquele momento, outra o que ele vem pensando hoje, né? E, logicamente, nós não sabemos o que pensam os atuais ministros. Deputado, quando foi aprovada a lei dos royalties na Constituinte, havia uma discussão com relação à distribuição de receitas, de um modo geral. Estava se construindo um pacto federativo, novo pacto federativo, em bases democráticas. O país tinha saído de um regime militar, de uma ditadura,
e havia muita coisa em jogo em termos de negociação. Então, por exemplo, embora a produção de petróleo na época fosse menor do que é hoje, houve uma compensação, que foi a cobrança do combustível no estado de destino e não a cobrança, no caso do ICMS, no estado de origem. É o único produto, a única mercadoria que não é cobrada no estado onde é produzida, mas sim no estado onde é consumida. Foi uma compensação em função da receita dos royalties ser destinada fundamentalmente aos estados produtores. Hoje, nessa discussão, não existe moeda de troca, praticamente, Existe sim, porque nós estamos hoje com um impasse no Fundo de Participação dos Estados. O Supremo Tribunal Federal determinou que fosse suspensa a distribuição do Fundo de Participação dos Estados a partir de janeiro, caso não haja um novo critério, né? E isso até não vai surgir um novo critério, porque nós estamos a uma semana do fim dos trabalhos legislativos e eu acho muito difícil ser aprovado. Tanto que a comissão de notáveis citada pelo deputado Zaratini não era só para discutir royalties do petróleo, era dentro do espírito que nós falamos, colocava a redistribuição do petróleo dentro de uma reforma tributária, de um rearranjo das receitas da federação. Melhor dizer um rearranjo. Então nós temos o Fundo de Participação dos Estados, tem uma discussão sobre a alíquota de ICMS interestadual, ou seja, como é cobrado o ICMS quando o produto é feito num estado e consumido no outro, né? Como é que é feita essa cobrança, existe uma discussão sobre isso, e isso tem uma repercussão muito grande na receita dos estados. Então, é um conjunto de questões que estão colocadas que podem fazer com que se amplie essa discussão, vá além da discussão dos royalties, né? Eu acho que nós temos uma possibilidade, um momento histórico capaz de ir avante nesse debate. Quer dizer, mas há ambiente para fazer uma discussão mais ampla sobre essa questão? Porque hoje é o que está aí estressando o Pacto Federativo, é a questão tributária, né? O arranjo tributário. Existe o ambiente, né? Hoje isso vem sendo feito em parte pelo STF, em parte pelo CONFAS. CONFAS é o Conselho de Secretários de Fazenda de todos os estados, que na sua última reunião fez uma discussão um pouco mais global sobre isso. Cabe ao Legislativo assumir a liderança dessa discussão, né? Nós temos o Congresso, a Câmara e o Senado, que tem que abrir esse debate no seu interno e procurar ter um entendimento mais amplo sobre essas questões. E aí, Fábio Ramalho, deputado, essa é a hora da troca aí, de trocar minério de ferro por petróleo, abrir mão da receita do ICMS do combustível? Como é que você vê isso? Ou a discussão é isolada, só royalties? Não, eu penso que a hora agora é de distribuição melhor para os brasileiros. É você pegar as riquezas e distribuir melhor, porque no Brasil você tem regiões diferentes, você tem pessoas que estão sofrendo muito por falta de saúde, por falta de educação, por falta de segurança. Então eu penso que o melhor momento hoje é da distribuição com justiça das riquezas e que ela possa beneficiar todos os brasileiros. Bom, boa parte dessa distribuição ela é feita pelo FPE. O FPE tem sido o instrumento de repartição de receitas da União. Só para o telespectador, Azedo, ter um número, a União arrecadou no Rio de Janeiro, em 2011, 118 bilhões. O Rio de Janeiro foi o penúltimo estado em recebimentos do FPE, recebeu 600 milhões, porque o FPE você paga majoritariamente aos estados menos desenvolvidos. Quanto? 118 bilhões e recebeu 600 milhões. São Paulo, do deputado Zaratini, que é o que menos recebe FPE e é o que mais arrecada, arrecadou 237 bilhões e recebeu 300 milhões. Você tem estados, por exemplo, o Ceará, que recebeu de FPE o dobro do que arrecadou, do que a União arrecadou lá. A Bahia, por exemplo, recebe de FPE a mesma coisa que o Rio de Janeiro recebe de royalties do petróleo. Então, essa justiça já é feita. Qual o critério para a distribuição
Exatamente o critério, fundo. esse critério justamente não existe. Ele foi feito logo depois da Constituinte, em 89, numa canetada do presidente à época, e o Supremo agora considerou esse critério inconstitucional e deu um prazo até o dia 31 de dezembro desse ano, que dificilmente será cumprido, como disse o deputado Zaratini, para que o Congresso estabeleça critérios objetivos, dizendo por que cada estado recebe aquela participação. Então, esse discurso de que o royalties do petróleo é um privilégio aos estados produtores, ele cai por terra quando nós mostramos que o FPE, que tem o dobro de recursos do que tem os royalties do petróleo, já faz esse papel e que, no caso do Rio de Janeiro, o FPE é extremamente injusto com o estado do Rio de Janeiro. Está se desenhando aí uma espécie de uma crise do Pacto Federativo. E uma solução... Se vigorar esse princípio... Uma solução, assim, que o Fabinho define aqui, quer dizer, maioria manda, minoria chia. Só que no FPE assim a maioria pode inverter. Não, só que se vigorar esse princípio, no FPE a maioria estão nos estados maiores. Pode se inverter. Não, mas eu acho que a maioria do Congresso, aí se você pega a maioria, mas aí no caso você tem uma maioria também, pode estar a maioria das pessoas, mas a maioria dos congressistas não, são divididos, né? Então, com uma questão, uma questão de sobrevivência. No caso do FPE, a maioria dos congressistas está nos estados que estão recebendo menos, certo? Se você somar os deputados do Sul e do Sudeste do Brasil, que são prejudicados, eles são maioria em relação ao Norte e Nordeste. Gerais. Mas nessa questão aí, a gente não vai ser injusto. Eu penso que ninguém vai querer injustiça social. A injustiça é só nos royalties. Não é a justiça nos royalties. O que existe existe hoje é injustiça nos royalties. Essa injustiça ela é premente, as pessoas sentem isso, as pessoas exigem isso, os brasileiros exigem isso, né? Exigem. E eu penso que a gente está demonstrando o nosso sentimento lá no voto, não é questão de contra ninguém, não. Nós estamos demonstrando o sentimento do Fabinho, povo brasileiro que exige, que as riquezas sejam partilhadas por todos. Eu acredito, vejo esse clamor do povo brasileiro, não. Vejo os estados produtores mais mobilizados. Não, Você vê o seguinte, o senador Wellington Dias, autor do projeto, não foi ao segundo turno na eleição, depois de ter sido governador, senador, disputou a prefeitura da capital do Piauí, não foi ao segundo turno. O ex-deputado Ibsen Pinheiro não conseguiu sequer ser candidato a deputado. Onde está esse clamor? Eu também vejo lá no Rio de Janeiro, hoje tem um clamor também, que eu vejo diferente. Hoje o PMDB está no poder no Rio, e se desenha no Rio de Janeiro, parece que um clamor lá para uma mudança. Tudo que a gente está assistindo no Rio é uma mudança. Então, só voltando, eu acho que a questão das receitas dos estados tem que ser melhor distribuídas. Quer dizer, nós temos, eu sou de São Paulo, um estado o mais rico do país, mas com muitas carências também, com muitos problemas. Todos sabem que a cidade de São Paulo, a região metropolitana, nós temos mais de 3 milhões de pessoas morando em favelas, né? Então nós precisamos também resolver problemas em São Paulo. Mas a gente também acha que o Brasil precisa crescer de forma harmônica, né? Precisamos melhorar o desenvolvimento do Norte e do Nordeste, né? O Norte está hoje muito baseado, Manaus, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, que recebe uma verba de cerca de 50 bilhões de isenções de impostos para se manter o polo industrial em Manaus, né? Só a Coca-Cola recebe um subsídio de 8 bilhões de reais do Estado brasileiro, de deixar de arrecadar impostos, né? Então, para manter lá a sua fábrica. Então, nós precisamos equilibrar. Nós temos problemas, por exemplo, a energia elétrica. A energia elétrica mais cara do Brasil é a do Maranhão. A mais barata é a de São Paulo, né? Por conta da privatização do setor elétrico no governo Fernando Henrique, levou a que cada empresa fosse considerada uma empresa separada. E, evidentemente, nenhum parque industrial vai se deslocar para o Maranhão por conta dessa diferença de custo de energia. Então, nós nunca vamos desenvolver o Maranhão, o Piauí, na forma como se desenvolve São Paulo. Então, nós precisamos ter mecanismo compensatório, mas nós não podemos também, aí eu discordo do Fabinho, por uma maioria eventual, fazer um processo onde nós vamos reduzir a receita de quem já tem a receita. Nós precisamos garantir quem já tem, nós precisamos construir. Não, porque até 2010...
Está assim porque o projeto aprovado reduz em 40% a arrecadação. Mas em 2000, nós estamos colocando o patamar de 2010. Assim, mas nós já estamos em 2012. Mas desde 2011, nós já estamos em 2012. 2010 nós estamos lá Nós com a estamos em briga. 2012. Ela começou em nós estamos em 2010 a 2012. batalha. Então, por que É não verdade. 2009, Não, 2011? nós só aceitamos 2010, porque começou em 2010. Mas você- Foi votado, foi Você tem votado razão. e vetado. Você tem razão. Então a gente começou começou a com discussão em 2010. 2010. Mas Então a nós gente estamos em quer voltar para 2012. 2010. Então, quando você Vamos fala... falar um vamos- de cada vez aqui. Quando você fala, vamos usar o parâmetro de 2010, você está pegando 2 anos de defasagem, que representa, se eu não me engano, 40% da arrecadação. A vida de não royalties. parou nesses dois. Então, anos. Mas a gente foi quando foi vetado a primeira vez, né? Nós precisamos fazer... Não, mas a primeira vez, é bom que se diga, foi a emenda Ibsen, que foi vetada, era uma emenda que não levava nem isso em consideração, não tinha nenhum parâmetro de receita mínima. Pegava toda a arrecadação de royalties e distribuía de acordo com o Fundo de Participação dos Estados e dos municípios. E ponto final. Caía por terra o conceito de Estado produtor ou de Estado confrontante, né? Quer dizer, jogava tudo numa tábula rasa e desconhecia um processo histórico que nós tivemos antes. Nós temos que levar em consideração o que foi feito até agora e partir daqui para frente. Senão nós não vamos chegar nunca numa possibilidade de acordo. Não vai chegar nunca. Agora, o acordo, não vai ter acordo, então, e o acordo, então, vai prevalecer a maioria. Esse acordo, não vai haver acordo. Se eu posso afirmar a você que não vai haver acordo, porque não vai haver. Mas, Fabiano, se até nós não porque chegarmos num acordo, não vai quem ter, vai não. decidir vai ser o Supremo Tribunal Federal. Nós queremos E o Supremo Tribunal decida, então. Federal vai dar uma posição A que gente- pode ser favorável a um lado ou ao outro, nós não sabemos ainda. Né? Por Mas que você fala com eu- tanta convicção assim de que não vai ter acordo, que é a maioria que vai decidir? Porque nós temos a maioria. E a maioria está definida nesse Porque, sentido. Azedo, é justamente contra isso que nós temos nos insurgido. Acho que agora fica clara a essência desse debate. Foi nos negado o direito de debater durante todo o processo. A comissão especial não foi sequer instalada. O presidente da Câmara, até num gesto de tentativa de acordo, criou um grupo paritário, mas sem nenhum poder de decidir, que era apenas... E mesmo no grupo paritário, não se permitiu, né, os Estados produtores que diziam, nós temos maioria, e não nos foi permitido sequer apresentar propostas alternativas. É uma espécie de coação, alguém mais forte, alguém... chega assim, olha, nós somos mais fortes, nós vamos fazer e está acabado. Só que no Brasil existe Constituição, existem leis e nós não aceitaremos isso. Nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos daqui a pouco debatendo aqui o impasse sobre a distribuição dos royalties de petróleo. Até já. Estamos de volta com 3-1, que hoje recebe os deputados Carlos Aratini, do PT de São Paulo, Fábio Ramalho, do PV de Minas Gerais, e Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, para discutir a questão dos royalties de petróleo. Nós fomos à Universidade de Brasília para saber o que os estudantes estão pensando sobre a destinação das receitas dos novos campos de exploração de petróleo para a área da educação. Nós vamos conferir. O problema principalmente não é os royalties serem destinados, seria como esses royalties seriam aplicados, sem a corrupção, aquela coisa básica toda. Muito importante, né? Principalmente porque o Brasil está precisando bastante de investimentos na educação, principalmente nas universidades, que estão com a infraestrutura bem precária. Eu acredito que não tem muito a ver, porque uma parte do PIB já é destinada para a educação, então os royalties do petróleo devem ser usados na área de ciência, tecnologia e desenvolvimento, e não educação. Se tratando de Brasil, nossa educação está muito deficitária, né? E está na hora de alguém focar em alguma coisa que realmente melhore a nossa educação. Porque o que falta não é dinheiro está mais comprovado que a gente tem. O que falta é uma gestão de qualidade. Eu acho que o pré-sal ele pode ser destinado para várias áreas, não só educação, mas outras áreas, mas principalmente, né? Até porque nós somos no ranking uma das posições mais baixas. Vocês estão vendo aí que essa discussão ela está mais na esfera da elite política do que propriamente com relação à opinião pública, né, de um modo geral, o povo de um modo geral, com exceção
dos cariocas, fluminenses e capixabas que estão vendo aí uma perda no horizonte, né? Mas há um consenso de que a destinação do dinheiro deve ser para a educação, para a inovação tecnológica, para pesquisa nessa área. E isso está preservado nesse debate ou está em risco também, Fábio? Vocês também vão derrubar a proposta de destinar 100% dos royalties para a educação, não importa o estado nem o município, mas 100% para a educação? Não, isso também nós não vamos aceitar, não. Por quê? Porque eu penso que a saúde também precisa de dinheiro, a segurança. Hoje a questão eu acho que tem que ser mais ampla, tem que ser mais ampla discutida. A gente quer uma educação melhor, então se quer o 100% por royalties, que a gente então eleve o PIB da educação, aumente o PIB da educação e que esse PIB seja distribuído, porque você não tem, um mês você vai produzir um tanto de petróleo, outro mês outro tanto. Você não vai ter uma receita certa, né? Então eu penso que nós temos várias áreas que precisam de apoio financeiro. E aí, Zaratinho? Olha, essa questão eu acho que a presidenta Dilma acertou em cheio, né? Você é o relator, né, da medida provisória, desse Isso, 100% da dessa educação. que trata disso também. A questão da educação, você vê, a Câmara aprovou no Plano Nacional de Educação que em 2020 o Brasil deve gastar 10% do PIB com a educação. Isso é um aumento que hoje é 5,6%, nós vamos chegar a 10% em 7 anos. Bom, o PIB é o volume total de produção do Brasil. Para você aumentar o recurso na educação, praticamente dobrar, você precisa arrecadar. E o povo brasileiro não aceita mais impostos. A própria presidenta Dilma está reduzindo os impostos no Brasil, devido ao clamor que todo mundo fala que a carga tributária é alta, né? Então, o royalty do petróleo é um recurso que não é, como disse aqui o Leonardo logo no início, não é imposto, não vem do bolso do povo, não é tirado de ninguém, nem das empresas, nem do povo. É um recurso advindo dessa extração do mar, do petróleo do mar e de terra. Então, utilizar esses recursos para a educação vai atender aquilo que o Congresso pretende, que é elevar o gasto com a educação, e ao mesmo tempo sem doer no bolso do povo brasileiro, né? E aí nós temos um problema também. A educação ela precisa do recurso porque nós precisamos principalmente pagar melhor o professor, né? O professor hoje no Brasil, na maioria dos estados e municípios, é mal pago, né? E por isso que os jovens, quando se formam, passam a trabalhar como professores como um emprego temporário, não permanecem na carreira, né? Acabam arrumando um outro emprego e ficam muito pouco tempo na carreira de professor, o que evidentemente não cria as condições de uma boa qualidade de ensino. Então eu acredito que nós devemos fazer esse investimento, né, que nós devemos direcionar o royalty. O Fabinho está certo, nós temos problema na saúde, temos problema na segurança, temos vários problemas, mas é a educação que vai formar os médicos, que é o outro problema da saúde. Qual é o problema principal? Se você for em qualquer cidade brasileira, é a falta de médicos. Se você for na periferia de São Paulo, o posto de saúde não tem médico. Então, o nosso grande problema é formar médicos. E para formar médicos, nós precisamos também do investimento na educação. Não é só formar médico também. Além de formar médico, o que falta também é recursos para compra de remédios. A maioria dos hospitais que você chega não tem custeio, né? Não tem custeio. As pessoas morrem por falta de remédio. As pessoas morrem por falta de alimentação, né? Mal alimentado. Então eu penso que a questão hoje, por exemplo, você pega na segurança, por insegurança. Hoje nós temos os municípios brasileiros, na sua maioria, todo mundo consumindo crack. Eu acho que primeiro, ressaltar o papel da presidenta Dilma nesse processo. Eu acho que definir 100% para a educação é uma medida acertadíssima. Acho que do ponto de vista do veto, ela acertou também, cumpriu o seu papel de guardiã da federação. E eu creio que não... Evidente que existem problemas em todas as áreas, mas os royalties não vão resolver tudo. Nós vamos dilapidar esses recursos também não resolve o problema. É preciso definir prioridades. O Congresso definiu essa prioridade quando destinou 10% do PIB à educação. Preciso ter fonte
de recursos para atingir, e o royalty como diz o Zaratini, uma possibilidade de fazer isso. O outro fato é que o petróleo é uma riqueza transitória, né? O petróleo não vai durar para sempre. Então, essa riqueza que é transitória, ela deve sim ser usada na educação, e a educação sim vai garantir oportunidades para as futuras gerações. Eu acho que o grande déficit que nós temos no Brasil é o déficit de oportunidades. As pessoas terem oportunidade de partirem para a disputa no mercado de trabalho, para partirem para a disputa na vida em condições iguais, e não só aqueles que puderam pagar uma educação de qualidade. Essa oportunidade tem que ser universalizada, tem que ser levada aos 4 cantos do Brasil, e a educação me parece que é o único caminho e chave para resolver. Um povo melhor educado, você tem menos problema de segurança, você tem formação de mais profissionais para atuar nas outras áreas. Então, penso que todas as áreas são prioridades, mas nós precisamos, para o petróleo, definir uma. E acho que está correta essa definição pela educação. E aí, Fabinho, vocês têm maioria também para derrubar a medida provisória de 100% para a educação? Eu penso que sim, porque a gente tem que fazer, a gente tem que ser escutado, a gente tem que debater, a gente não pode aceitar o que vem de lá para cá. A gente confia na presidenta Dilma, mas a gente também tem, cada um de nós tem as nossas diferenças, tem os nossos problemas, e cada um de nós queremos levar as nossas soluções para as nossas regiões. E a gente sabe que a educação é excelente, que o professor ganha pouco, a gente quer que o professor ganhe muito, mas não pode pegar só de uma fonte, não. A gente pensa que a maior parte tem que ir para a educação, mas a gente quer um equilíbrio nessa distribuição. E esse equilíbrio, fique 50% para a educação, eu tenho certeza, mas agora que fique tudo para a educação, eu tenho certeza que nós todos temos vários problemas, que quando eu vejo lá falando, a educação resolve o problema todo. Ninguém educa ninguém doente. Ninguém educa ninguém com fome. Ninguém educa ninguém com insegurança. Quando você vê nas portas das escolas pessoas sendo mortas, sendo destruídas, então você não pode. A educação, ela vem de alimentação, ela vem de saúde, ela vem de ser educado e vem também de ser segura. Veja só, o Brasil, para resolver os problemas de uma parcela grande da população que ainda vive na miséria, para resolver o problema da melhoria de renda, que nós temos que pensar no Brasil se desenvolvendo, crescendo, e para isso nós precisamos resolver os chamados entraves ao desenvolvimento. Um dos maiores entraves ao desenvolvimento no Brasil é a mão de obra, é a formação de mão de obra. Nós não vamos conseguir ter um desenvolvimento no país se nós não tivermos formação de mão de obra, qualificação dos trabalhadores, qualificação do povo brasileiro. Hoje, você sabe, está se discutindo a possibilidade de abrir a oportunidade de engenheiros de outros países virem trabalhar no Brasil. Por quê? Porque em curto prazo nós não vamos formar um número de engenheiros suficientes para o crescimento do país. Agora, nós precisamos investir rápido para poder ter um maior número de engenheiros brasileiros, para ter um maior número de médicos brasileiros, para ter um maior número de cientistas brasileiros. E para isso nós precisamos investir na educação. Essa que é a questão. O processo de desenvolvimento, de melhoria de renda, de distribuição de renda do Brasil, ele depende da formação da mão de obra. Ele precisa da formação, da qualificação do povo brasileiro. E no meu modo de ver, isso se dá através da educação. E aí nós vamos ter condições de melhorar o atendimento na saúde, de melhorar, de desenvolver. Todos os temas têm importância. O que eu penso é que, para os royalties, precisa definir uma prioridade, senão nós vamos pulverizar esses recursos, ele não vai resolver nem o problema da saúde, nem da educação, nem da segurança. O projeto... Não, mas o projeto aprovado, Fabinho, o que foi aprovado, que vai ser derrubado o veto, o projeto aprovado, Fabinho, ele diz o seguinte, que o dinheiro vai, é bom ler lá, o dinheiro vai para a educação, diz assim, poderá ser usado para a educação, para a saúde, para a cultura, para a ciência e tecnologia, mais umas 3 ou 4 assuntos, se termina ainda, para a recuperação de viciados em droga. Quer dizer, é um dinheiro que está pulverizado e pode ser gasto em qualquer coisa, o que abre a perspectiva dos prefeitos e governadores usarem de forma incorreta, como nós temos observado, inclusive no estado do Rio de Janeiro. Mal gerido, no estado do Rio de Janeiro, existem municípios que recebem um grande volume de dinheiro e vivem na miséria.
certo? Como é possível municípios que recebem muito dinheiro continuar vivendo numa situação como a gente conhece na região norte do estado do Rio? O Leonardo que me desminta aqui se discordar desse ponto, mas é o que a gente conhece. Existem problemas de mal gestão. Má gestão. O mal gestor ele vai gerir mal royalty, ISS, FPM, FPE, e mal gestor existe em todos os municípios. E a pulverização desse recurso também vai agravar esse problema. Terá uma necessidade maior de fiscalização. A gente não está pulverizando o recurso. Se você distribui ela para 3 áreas que a gente vê essenciais e que hoje realmente estão passando por um problema sério e grave, a gente não está pulverizando. A gente está tentando viabilizar que a maior parte vá para a educação, a gente concorda com isso, mas que também vá para a saúde e também vá para a segurança. Eu penso que dessa maneira a gente vai conseguir fazer um acordo. A gente quer acordo. Eu acho que a questão de gestão tem que ser mais fiscalizada. Ela tem que ser mais fiscalizada. A questão do dinheiro público tem que ser realmente fiscalizada, porque não adianta somente dinheiro. Nós precisamos também de gestão e de fiscalização. E que se essa fiscalização seja feita pelas câmaras municipais, pelas câmaras estaduais, por nós que somos deputados federais naquele âmbito que nos pertence. Então, a gente precisa de uma gestão, mas também de uma fiscalização. O Zaratini, pelo que a gente pode perceber do debate aqui, uma solução pactuada está difícil de sair, né? Porque toda solução, toda solução na situação Câmara complexa. É difícil de sair. Nós temos lá, são 513 deputados, interesse de 27 estados, né? E mais cerca de 20 partidos representados na Câmara. Então, evidentemente que nós temos uma dificuldade de pactuar, mas a Câmara já provou em outros momentos que é possível chegar num ponto de vista. Um ponto de vista que não quer dizer que vamos eliminar divergências, mas um ponto de vista majoritário que possibilite aprovar um projeto que melhore a vida do povo brasileiro. Esse, enfim, que é o nosso objetivo, né? Chegar e fazer um acordo, um consenso nessa questão, eu acho muito difícil. Né? Consenso nós não vamos obter, mas nós vamos poder chegar numa posição em que se forme uma maioria, não só... Essa é a tese do Fabinho. Não, mas eu discordo um pouco do Fabinho no sentido de que é uma maioria que já está definida e que já tem um ponto de vista. Talvez a maioria que o Fabinho fala se diz respeito à questão da distribuição do royalty entre os estados e municípios. Mas não existe essa maioria em relação à definição da destinação dos royalties, né? Porque essa é uma questão que foi pouco debatida até agora. O que se discutiu até agora é a distribuição entre estados e municípios, mas a destinação Medida provisória, aquela medida provisória que você relatou, não tinha destinação nela, não? Tinha destinação, mas Por foi que muito pouco discutido. Né? Então, você vê que não tem. Você nota aí, então, que quando você colocou... Fabinho, vamos ouvir Não, nós vamos discutir agora. O Pisciani aqui, que é a parte mais fraca aqui. É o mais forte. Na negociação. É o que recebe mais. O que... O Rio está frito, então, hein, nessa discussão, Rio e Espírito Santo. Olha, se fala muito em destinação dos royalties, né, que o Rio de Janeiro... O governo do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é um caso de boa gestão dos royalties. Os royalties são usados em 3 áreas específicas. Um, o pagamento da dívida com a União, que a União aceitou receber os royalties como garantia. Então, isso mostra que a própria União reconhece que o royalties Macaé, você sabe como pertence é que funciona, Léo? aos estados. O que resta é pagamento dos servidores aposentados do Estado, do Instituto de Previdência, e a parcela que sobra destinada para o Fundo de Conservação Ambiental para investimentos em saneamento, que é outra área bastante... Então é possível se definir prioridades, mas não adianta pulverizar. Por isso, o Estado do Rio de Janeiro concentrou em 3 áreas, 2 forçosamente, porque os aposentados têm que receber os seus vencimentos e a dívida com a União tem que ser paga, apesar da gente discordar do valor, a gente achar que ela é muito elevada, mas ela tem que ser paga. E o que resta se definiu uma área de prioridade, que é uma área fundamental, que está ligada à saúde e à dignidade das pessoas, que é levar o saneamento básico. Por isso eu penso que nesse novo arranjo tem que se definir prioridades. E como a presidenta Dilma definiu a educação como prioridade, a educação é uma área essencial para o país, por tudo que falamos aqui, eu faço aqui
um socorro nas palavras do deputado Zaratini, eu pessoalmente penso que o Estado do Rio de Janeiro majoritariamente está de acordo com a destinação de 100% para a educação. Você também, Fabinho, acha que é possível se chegar a um entendimento com relação à destinação? Não, há sim, desde que não seja para uma área só. A gente concorda que a educação, o sentimento que eu já vim, eu sou uma das pessoas que mais conversa na Câmara, eles bem sabem disso. Eu escuto todo mundo e dou resultados antecipados para a maioria das coisas. Então, eu penso que há um acordo, sim, que a maioria fique com a educação, mas que vá uma parte para a questão ambiental, né? Nós temos que a questão de degradação ambiental e a questão também de segurança e saúde. Para encerrar, deputado Zaratini, você acha que entrega o teu relatório com relação a essa medida provisória da destinação dos royalties para a educação até quando? Olha, nós vamos depender, no meu modo de ver, no que eu estou prevendo acontecer, de uma posição do STF, né? Porque o STF vai se posicionar em relação a esse projeto, a essa lei que está sendo derrubado o veto, né? Vai se posicionar ou nessa ação que já foi protocolada pelo Leonardo e pelo senador Lindenberg, ou numa outra ação que o próprio Estado do Rio e o Espírito Santo, acredito, vão fazer, pedindo a declaração de inconstitucionalidade da lei. E aí nós vamos tomar a nossa posição. Eu acho que nós temos um prazo até maio para definir a medida provisória, então vai ser em cima da definição que vai ocorrer pelo STF. Bom, nosso tempo acabou, nós vamos ter que encerrar. Nós convidamos todos para a próxima semana com mais um 3 a 1 aqui na TV Brasil. Boa noite e até lá.